Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui. Deus abençoe a sua vida, sua família. Estamos junto com o projeto Aviva Missões. Vamos aqui falar da palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like. Você que vai acompanhar o vídeo. Deus abençoe a sua família. Deixa o seu joia. Que Deus abençoe sua família no nome do Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma palavra no primeiro livro da Bíblia, chamado livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, versículo 2. Está escrito assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observe isto. Os 5 livros da Bíblia, de Gênesis ao Deuteronômio, foram escritos por Moisés. Mas aqui eu quero compartilhar uma revelação com você que vai observar este vídeo. Eu acredito que você ainda não deixou passar, você que gosta da palavra de Deus. Há um detalhe interessante no livro de Gênesis. Eu quero deixar aqui para você. Como é que Moisés escreveu o livro do Gênesis se ainda ele não tinha nascido? Ele foi aparecer muito tempo depois, lá no Êxodo. No capítulo de número 2 vai narrar o seu nascimento. Então como é que Moisés escreveu se ele ainda não tinha se formado, se ele ainda não existia? Eu não sei se você crê em revelação bíblica, mas eu quero aqui compartilhar com você. Observe isso. Moisés teve a própria revelação do Senhor Jesus. É isso mesmo. Está na Bíblia. Eu te mostro aqui na palavra de Deus. Olha isso. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos. Escrito por Lucas, o médico. Capítulo 7. E o versículo de número 38. Observe isso. Quem que revelou para Moisés? Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7 e o versículo de número 38. Olha isso, que coisa linda. Este é o que esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais. Olha o detalhe. E que recebeu palavras vivas para transmiti-la a vós. Olha que coisa linda. O profeta Moisés recebeu a revelação do Gênesis. O próprio Senhor revelou a Moisés. Ele não existia ainda. Amém? A mesma revelação teve o apóstolo Paulo. Paulo não fora discípulo de Jesus. Jesus já tinha chamado os 12. E Paulo, quando você observa na carta aos Gálatas, ele vai mencionar que teve a própria revelação de Cristo. Jesus lhe revelou. Ok? Agora observe comigo no capítulo 1 de Gênesis e no versículo 1. Está escrito assim: No princípio, palavra original para princípio é Bereshit. Deus Elohim criou Bará, os céus e a terra. Observe isso. A palavra princípio, Bereshit, no princípio, Deus, Elohim, criou. A palavra criou significa Bará. Ou seja, transmitida para o português, ela significa criar do nada. Só Deus tem este poder de criar do nada. E nós cremos que pela palavra o mundo foi feito. Carta aos Hebreus, observe isso. Carta
aos Hebreus, no capítulo 11. Capítulo 11 da carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 3. Olha só que coisa linda. Está escrito assim, ó: pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que visível não foi feito do que se vê. Então observe, pela palavra nós cremos que o mundo foi criado. Isso está em conformidade em Salmos de número 33. Deixa eu te mostrar. Salmo de número 33 e o verso de número 9. Salmo de número 33 e o verso 9. Está escrito assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Observe, tudo pela palavra. Então observe que Gênesis 1 e o verso 1 está falando da criação original. Amém? Então verso 2, para a gente concluir: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E agora? A terra era sem forma? Ou ela se tornou vazia? O que a Bíblia nos diz? Observe aqui o detalhe. A palavra era aqui para nós no original, ela pode ser traduzida por duas interpretações. Primeiro, ficou ou tornou-se vazia. Prova disso que o profeta Isaías diz assim, Isaías capítulo 45, livro do profeta maior Isaías, capítulo de número 45, observe o texto, olha isso. Isaías 45, 18, olha o que diz a palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez, observe o detalhe, e a estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia, olha isso, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então observe que a terra, ela tornou-se vazia. Se ela tornou-se vazia, quem é que habitou na terra? Ezequiel 28, olha isso. Ezequiel 28, vamos para lá. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel, no capítulo de número 28, e o versículo de número 12 a seguir. Filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeição e beleza. Estivesse no Éden, olha isso, estivesse no Éden, jardim de Deus, tu te cobrias de toda pedra preciosa, e carlina, e o topázio, o ônix, o crisólito, o berilo, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro foram feitos os teus tambores, e as tuas flautas, eles foram preparados no dia em que foste criado. E eu te coloquei com o querubim da guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus. Olha onde ele andava, falando de Lúcifer. Olha onde que ele andava. Andaste no meio das pedras resplandecentes. Tu eras perfeito em teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou maldade em ti. Versículo 16.
Teu coração se encheu de violência por causa do teu muito comércio, e pecaste, por isto te lancei, profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras resplandecentes. Versículo 17. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompesse a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, ou seja, ele era belo. Por isso te lancei por terra, coloquei-te diante do reis, para que te contemple. Mas que Éden é esse? Gênesis capítulo 2, versículo de número 8. Observe isso. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Então observe isso. A terra, ela aconteceu a queda de Lúcifer nesse princípio, entre o versículo 1 e o versículo de número 2. Amém? Então, fique com esta palavra. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.